Fala pessoal, tudo bem? Vamos desenvolver o nosso ponto de vista de maneira mais apurada, que a gente puxou uma enquete esses dias aí sobre o caso de cobrar, né, para pregar. É certo bandas e pregadores cobrarem? Então vamos lá, eu pontuei algumas questões aqui, ponto por ponto, para a gente ir refletindo cada uma delas. O primeiro ponto é: não podemos cobrar, de fato. Mas o segundo ponto já questiona o primeiro: o que seria cobrar? O que a gente precisa de equilíbrio na reflexão não é porque envolve um valor, não é porque existe uma estrutura logística por trás que envolve dinheiro, que consequentemente alguém está cobrando para pregar o evangelho. Seja isso um ministério de louvor, seja isso um pregador. Porque quando você vai para a Bíblia e até para o exemplo de Jesus, você pega ali Lucas 8:1, diz que as mulheres que eram convertidas e libertas de espíritos malignos eram tão gratas que devolviam a Jesus a honra de maneira financeira, ao ponto que Jesus, além de ter uma logística ministerial, ele tinha um tesoureiro, que era Judas, o traidor. Então aqui a gente já tem um grande problema. O que seria cobrar? Se tudo que envolve um valor é uma cobrança, nós estamos sem perceber algo de extrema importância. Por exemplo, não existe Bíblia sem, primeiro, um tradutor e, segundo ponto, de uma gráfica. Terceiro ponto, de uma transportadora. Quarto ponto, de uma loja. Então, 4 pontos aqui básicos, né, para a gente fazer essa reflexão. Nem Martinho Lutero, na época da Reforma, se não fosse Gutenberg promovendo esse avanço tecnológico na época, ele não poderia, depois de traduzir a Bíblia do latim para o alemão e do alemão para tantas outras línguas, fazer com que a Bíblia chegasse ao homem comum, né, como eu e você. Então isso teve um valor por trás, né? Então a impressão de tantos livros, né, ter uma Bíblia, você precisa ir numa loja e comprar uma. Então aquilo, de certa maneira, teve uma movimentação financeira. E aqui que a gente tem que amadurecer. Nem tudo que envolve dinheiro é uma cobrança para que se pague o evangelho. Agora o terceiro ponto, que é de extrema importância. O terceiro ponto é de extrema importância, que é o que a gente vai dividir, né, no que eu vou chamar de preço e valor. Não podemos cobrar. O evangelho não tem preço. Aí tem pessoas se aproveitando da fome espiritual do povo de Deus para gerar um preço, seja para pregar o evangelho, seja para louvar o evangelho, para louvar ao Senhor, né, por meio de um ministério de música, ou para qualquer outra questão que envolva o grande chamado da igreja para a evangelização das nações. Diferente do preço é o valor. Um ministério que se estabeleceu, né, seja ele de pregação, seja ele um seminário teológico, seja ele uma banda, um ministério de louvor, eles, ao terem uma logística, eles não estão falando sobre preço, porque não podemos vender o que não somos autorizados. Não existe produto para aquilo que eu não sou autorizado a vender. Eu não posso vender o evangelho não tem preço. Mas por trás daquela estrutura ministerial pode haver um valor embutido, que é uma equipe trabalhando, que é uma logística, que é uma gestão, que não é pecaminoso, assim como Jesus Cristo teve. E aqui que a gente tem que ser equilibrado. Quando nós convidamos bandas ou pregadores, nós estamos lidando com o quê? Alguém que cobrou um preço ou alguém que tem um valor. E esse valor, existe toda uma fundamentação. Além de toda a gestão, estrutura, logística que essa pessoa possui,
ela possui um interesse na edificação do corpo de Cristo. Então toda aquela estrutura ministerial tem um valor. Para que uma pessoa possa sair de casa, uma banda, um ministro de louvor, ele está deixando de fazer algo, ele está deixando a família dele, a igreja local, ele está saindo de casa e aquilo gera um ônus. Não tem como a gente pegar um Uber, pegar um táxi, pegar um voo, despassar bagagem. Quando é um ministério de louvor, ensaio, CD, estrutura, equipamento e tal, tudo isso é um ônus. Então existe um valor por trás daquilo. E a gente precisa de equilíbrio para enxergar isso. O quarto ponto são as estruturas. Ministérios bem-sucedidos sempre terão estruturas de funcionamento. A partir do secretariado, né, de uma gestão financeira, organizacional, para cuidar de tudo aquilo que está sendo feito. Mas partindo da banda ou do pregador, eu não posso me aproveitar da estrutura, eu tenho uma estrutura para me dar uma desculpa de inserir um preço. É aqui que está o perigo. Porque eu tenho uma estrutura, eu vou entrar no automático. Então, por exemplo, Jesus pediu o nível de estrutura e logística que você tem, ou é só ego, ou é só espírito de grandeza? Porque, por exemplo, se você está servindo o corpo de Cristo, você tem que ter logística e estrutura também flexível que consiga se adaptar. Você quer um exemplo? Você não vê grandes bandas em pequenas igrejas. Isso é um pecado. Você não vê grandes pregadores em pequenas igrejas. Grandes pregadores e grandes bandas não postam suas pequenas ações, porque aquilo não dá rentabilidade, não dá lucro. Bandas famosas talvez não se engajem no louvor da sua igreja local. Então a pessoa cria um nível de estrutura tão grande que ela esquece e entra no automático, que automaticamente, por estar engajado numa estrutura evangélica que roda o mundo, servindo de certa maneira o corpo de Cristo, já é o ministério dela. Talvez não, talvez você esteja iludido dentro de uma estrutura de poder. E ministério nenhum pode ter uma estrutura de poder, porque Jesus nos chamou para uma estrutura de serviço. Eu tenho um ministério e se esse ministério cresce, eu posso ter uma logística, uma estrutura. Mas baseado nisso, eu não posso dar desculpas de não servir qualquer tipo de contexto, irmãos ou igrejas. Então, minha estrutura e minha logística ela pode ser grande, mas ela também é adaptável a qualquer tipo de contexto. Se eu tenho 30 pessoas na minha equipe, um grande festival pode levar as 30, mas uma pequena, média igreja só pode levar 5. Então, a minha própria estrutura logística ela é adaptativa. Ela pode responder a uma mega igreja, como ela pode responder a uma igreja de médio e pequeno porte. Baseado nisso, talvez a grandiosidade da minha estrutura, Jesus me pediu. E eu posso, ao invés de ter uma agenda do reino de Deus baseado na agenda de Deus, eu estou vendo de lobby, de grandes em grandes eventos, de grandes e grandes igrejas, de grandes e grandes convites, esquecendo que o Evangelho é uma festa para os pequeninos de Deus que o nosso dinheiro não compra, como canta uma banda cristã que eu gosto muito. Então a gente pode estar entrando no automático, sabe onde o negócio funciona, sabe onde está a grande oferta, sabe onde está a grande porta, porque se eu for naquela agenda, o lobby gospel me conectará com tantas outras agendas e outros ministérios grandes e outros pastores grandes. Então a gente precisa ter temor de Deus diante dessa questão. O próximo ponto é nós respondermos o seguinte, na questão da banda. Você é uma banda ou um ministério? Se você é uma banda, a sua linguagem é contratual e é um cachê, e nenhum problema em ser uma banda. Mas aqui que está a confusão. Não é porque você é uma banda e canta música gospel, música cristã, ou adoração, worship, seja lá o que for. Aqui está uma linha bem tênue. Se você é uma banda ou se você é um ministério. Se você é uma banda, mesmo assim você tem grandes responsabilidades com o corpo de Cristo.
Se você é um ministério, o ministério ela tem a mesma função do pregador. Martinho Lutero disse que a música é a teologia cantada. Então, se a sua banda não é banda e é um ministério, o ministério tem a mesma responsabilidade que o pregador. Então, como o pregador não pode se impor à agenda da edificação do corpo de Cristo, a banda, que é um ministério, também não. Ela tem que ser humilde e adaptativa à realidade de cada igreja. E o último ponto, para a gente amadurecer tudo, é a gente entender, ao você responder se você é uma banda ou um ministério, se a sua banda, vamos dizer, você respondeu banda, a sua banda é da igreja ou para a igreja? Para a igreja, aí a sua banda é um ministério. Ela está inserida nos dons espirituais e ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Ela tem por objetivo não manter a si, mas edificar o corpo. Então eu vou numa agenda como banda para cooperar, assim como o pregador está cooperando, para que o corpo de Cristo cresça e se desenvolva. Se eu não sou para a igreja, eu sou da igreja. O que isso significa? Eu sou uma banda que tem princípios, valores cristãos, mas tem a cidade como alvo. Eu saio da igreja recebendo toda a doutrina cristã e vou para o mundo. Aí eu posso explodir, posso tocar em grandes festivais, posso cobrar cachê, posso me comportar de uma maneira mais profissional. Não que o ministério não seja, mas o ministério tem o temor do altar. Eu preciso edificar o corpo. A banda em si não. Vamos dar um exemplo. Você fosse o U2 e vocês todos são cristãos, mas a banda não é para a igreja, ela não tem função litúrgica, ela não tem por obrigação a edificação do corpo de Cristo. Ela vai fazer uma apresentação, por mais que nessa apresentação ela demonstre valores cristãos, ela não tem o objetivo de erguer o altar. Da igreja, aí ganha todo sentido. Eu preciso ser a melhor banda, eu preciso fazer sucesso, eu preciso focar em excelência, estrutura, mega show e por aí vai e tal. Aqui, nesses dois últimos pontos, que está a nossa grande confusão. Sou uma banda ou sou um ministério? Sou para a igreja ou sou da igreja? Se a gente conseguir responder esses dois pontos, a gente consegue amadurecer a igreja e avançar de uma maneira espetacular, tá bom? Eu vou gravar mais um vídeo onde a gente vai falar sobre as igrejas que desonram os pastores e as bandas que convidam. Deus abençoe. Valeu, galera!